Bom dia. Vamos dar continuidade. Estou no parágrafo 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36, 37. Vamos para o 38. Se a relação intersubjetiva, quer dizer, entre sujeitos, na análise, está continuando brigando com Balint, é efetivamente concebida como a de uma dualidade, que dois indivíduos, ele diz, indivíduos não são sujeitos barrados. Ela só pode basear-se na unidade de uma dependência vital perpétua, como fosse uma moeda, um lado e outro, cuja ideia veio alterar a concepção freudiana da neurose. O Balint vai falar na neurose de abandono, assim como só pode efetuar-se na polaridade passivação-ativação, também do Balint, do sujeito, cujos termos são expressamente reconhecidos por Michel Balint como formulando o impasse que torna necessária sua teoria. Ver apêndice do artigo Amor pela Mãe e Amor Materno citado acima. Tais erros são humanamente qualificados na medida mesma da sutileza encontrada em sua conotação na pena desse autor. Seria impossível retificá-los, os erros, sem recorrer à mediação que constitui entre os sujeitos a fala. Mas essa mediação só é concebível ao supormos na própria relação imaginária, quer dizer, o Balint não sai do eixo a linha, de acordo com a maneira como Lacan usa, relação objetal, a presença de um terceiro termo. Essa mediação só é concebível se a gente supor nessa relação imaginária a presença de um terceiro termo, que ele põe a realidade mortal, o instinto de morte, que foram demonstrados como condicionando os artifícios do narcisismo e cujos efeitos se encontram de forma clamorosa nos resultados reconhecidos por nosso autor como sendo os da análise levada a termo na relação de um eu, ego, a eu. Olha só. Lembra? Banho frio da realidade, emoção indescritível, da qual o autor chega até a observar que o analista participa. A decepcionada resignação e, no final, separar-se do analista por meio ao ódio. Vocês lembram disso no parágrafo 37, 36, final do 36. É justamente aí, portanto, que a análise do eu encontra seu término ideal. 2 pontos. Aquele que o sujeito, havendo reencontrado as origens de seu eu, numa regressão imaginária, toca através da progressão rememoradora em seu fim na análise, ou seja, a subjetivação da morte. O problema é o seguinte: o Lacan vai trabalhar com a noção da subjetivação da morte. O que a gente, na verdade, é? Mortal. O que o tempo inteiro a Atiquet está fazendo com a nossa vida? Ela vem, a Atiquet é o acaso no sentido aristotélico do termo, né?
como se fosse o destino, as moiras. Quando as moiras deixam de existir na polis, passa a chamar Atike. Atike é o acaso, ele vem e se impõe e atropela você e muda a sua vida. Então, aquele vaso de flores que eu mostrei para vocês, a pessoa vai perdendo as flores, né? Então, a única coisa que existe, na verdade, a subjetivação da morte, é porque o único sujeito que existe a rigor é a morte. É ele que vai cortando as coisas. A morte, o grego tinha horror da morte, né? A morte chega e muda tudo. Então, o que você tem é a experiência plena, sempre, de evanescência do ser. Eu era isso, mas agora você não é mais. Então, é isso que vai te dando a sensação de ser um ser mortal. E essa evanescência do ser, né, é o que vai dando o esvaziamento do eu ao longo da análise. Então, o que vai sobrar no final da análise, de acordo com Lacan? O seu traço unário, a sua marca, que faz você ser você e ninguém mais, que Freud chama de Eine Sinne Zug, e o resto, a sobra, o lixo, as flores que você foi perdendo pelo caminho, e a consciência de que outras flores virão e a vida segue. E aí acaba essa coisa de meu eu, né? Eu tenho visto atualmente as pessoas estão de novo passando aqui no Brasil, pelo menos, mas em outros países do mundo também está havendo uma mudança no capitalismo. As pessoas estão tendo que abrir mão de uma porção de coisas que elas consideravam seguras e certas. E de vez em quando acontece isso e vem para análise uma pessoa que está perdendo tudo. Há pouco tempo apareceu um rapaz e até que ele me falou assim: o problema é que eu vou ter que conviver com a incerteza. Aí eu falei: bendita palavra. Eu falei: muito bem, bem-vindo ao mundo da incerteza. É isso, né? Como se fosse o mundo dos anões do Gulliver, né? O país das maravilhas de Alice. Agora vai viver com a incerteza, a subjetivação da morte. E seria esse o fim exigível em relação ao eu do analista, que se pode dizer que deve conhecer apenas o prestígio de um único senhor, que é a morte. Quem é o senhor, o grande senhor, o dono do pedaço? A morte. Para que a vida, que ele tem que guiar através de tantos destinos, lhe seja amiga. Ou seja, se o analista fica ele com as flores dele e fazendo par com o outro com as flores dele também, não tem análise. Continua Lacan: fim que não parece fora da expectativa humana, pois não implica que, para ele, como para qualquer um, a morte seja mais do que prestígio, o que vem somente satisfazer as exigências de sua tarefa, tal como acima a define Ferenczi. Lembrem-se que no inconsciente você tem a experiência de castração. Então você tem a sensação de evanescência do ser o tempo inteiro. E quem é o grande senhor disso tudo? É a morte. Ela vai te tirando as coisas da vida. E é assim que você vai andando. Tá bom? Vou ficar por aqui, que senão fica muito grande.